gravando? Meu nome é Jurandir Ulisses de Oliveira, tenho 60 anos e sou químico. Seu Jurandir, o senhor nasceu aqui no bairro? Sim, nasci aqui no Surubim. Como é que foi a infância aqui no bairro? Olha, a infância foi muito agradável, aproveitei bastante. A gente assim, Surubim, né, com estradas de chão, né, toda a rua sem asfalto, nossas brincadeiras aqui eram as brincadeiras da época, né, de garotos na época, com bolinhas de gude, né. Nós nadamos também no Surubim, no Paraíba. No Paraíba, nós brincávamos de soltar pipa, a brincadeira do garrafão, que era essa brincadeira era um pouquinho mais perigosa, que era quando a gente consistia em, quando errava nesse garrafão, pisava na linha do garrafão, todos davam um tapa nas costas um do outro, né? Daquele que pisou na linha tinha um garrafão, né? Era uma garrafa, um desenho de garrafa no chão, e quando a gente pisava tinha que ficar com um pé suspenso e o outro fora. Quando pisava, no momento de desequilibrar, pisava na linha, aí todos vinham dar um tapa nas costas da gente. Então era muito boa a brincadeira, mas assim, violenta, né? Tá? O peão, a gente jogava peão aqui. Também a brincadeira de polícia e ladrão, que na época eram os filmes faroeste, né? E a gente brincava muito disso. Então assim, a infância foi maravilhosa, a gente desfrutou assim, de muita coisa. O que hoje a gente dificilmente vê, né? São essas brincadeiras que tinha na época passada. Em quais lugares você tem lembrança de estar fazendo essas brincadeiras aqui em Surubim? Então, o peão, por exemplo, né, o peão que nós jogávamos era na pracinha, ali em frente na pracinha, na praça central nossa, perto da igreja. Né? A pipa nós soltávamos na rua, porque não tinha muito carro, estava no campo de futebol, né? A bolinha de gude também era nas ruas, porque tinha que fazer uma búlica, tinha que fazer um triângulo, então era de chão, então a bolinha de gude era nas ruas, tá? E como que eram as brincadeiras lá no Paraíba? Então, a brincadeira no Paraíba a gente consistia, né, de disputa, às vezes, quem nadava mais, quem chegava primeiro na ilha. Sempre aqui em Surubim sempre teve, né, as ilhas. E no fundo da minha casa tinha uma ilha. Então, tem uma ilha, né? E a gente brincava de nadar, e apostando, né? Quem chegava primeiro nadando nessa ilha. Então era assim, era disputa mesmo. Quem mergulhava mais, quem ficava mais no fundo, mais tempo no fundo. Vocês não tinham medo de nadar no rio, não? Não tínhamos não, apesar do rio era muito limpo. Né, o rio era assim, a gente não via perigo, né, mas o rio já era perigoso, né, mas a gente... De ser forte, correnteza... Exato, assim, né, tinha essas coisas. Infelizmente, né, às vezes, alguns amigos, alguns conhecidos nossos, às vezes nessa brincadeira de nadar, né, perdemos alguns amigos, algum companheiro no rio por causa, né, dessa disputa, dessa querer nadar, querer refrescar no rio. E como que era morar na beira do Paraíba? Aí era muito bom. Primeiro que a gente, né, era ali na casa da minha mãe, por exemplo, na beira do rio, era só pegar uma vara de pescar, descer no quintal, né, e pescar. Então a gente sempre tinha, eu lá em casa, por exemplo, né, eu como sempre morei na beira do rio, sempre tinha peixe. Né, através da vara, e tinha nossos vizinhos que tinham canoa. No caso do Soditinho tinha canoa que ia mais para dentro do Paraíba, também pescava, também trazia peixe para nós, então era gostoso, era muito prazeroso morar na beira do rio. Fala um pouco da sua mãe, o nome dela, o que ela fazia. Então, a minha mãe, né, Dona Rosa Ramos de Oliveira, né, ela era pensionista, né, e para ajudar, como a pensão era pouca, era lavadeira. Então, para ajudar a sustentar a família, ficou viúva cedo, né? Então, para sustentar a família, ela também, como várias mulheres aqui do bairro, ela também passou a lavar roupa. Então, lavava muita roupa
E é o que mantinha, né? Também ajudava a manter a nossa casa. E como que você ajudava ela nisso, de lavar roupa? Então, eu assim, lavar roupa não ajudava, mas eu ia buscar, né, as trouxas de roupa com ela no Campos Elíseos, que a maioria era, as donas das trouxas de roupa era do Campos Elíseos. Eu ia com a minha mãe buscar a trouxa de roupa, quando ficava limpa, passada, eu ia também levar a trouxa de roupa na cabeça, eu e minha mãe. O senhor tinha quantos anos nessa época? Entre 8 a 10 anos nessa faixa de idade, né? Era muito novinho, né? Era novo a gente, né? Mas assim, graças a Deus, minha mãe me ensinou bastante coisa, assim, as tarefas de casa, né? Então hoje se eu sei fazer um arroz, se eu sei cozinhar, se eu sei passar, lavar, graças à minha mãe, porque eu fui o filho caçula, né? Meus outros irmãos, minhas irmãs, todos já tinham casado e só restava eu e minha mãe. Então ela me ensinou a fazer os trabalhos de casa, onde eu sei o que sei hoje porque aprendi com a minha mãe, os trabalhos de casa. O senhor nasceu aqui no bairro, né? Sim. E continua morando aqui até hoje. Por que você escolheu ficar aqui no bairro? Então, nós, né, primeiro que, como eu fui criado aqui, nós saímos daqui uma temporada, ficamos 8, 9 anos fora e retornamos para o nosso bairro, porque aqui é uma família, a gente entende como uma família, né, a maioria se conhece, né, tem aquela, como já foi falado, né, as pessoas, né, são assim, os filhos daqui, da antiga, eram filhos de todos. Então eu era filho da Dona Rosa, mas também era filho da vizinhança, que todos cuidavam dos filhos do outro. Então a gente pegou esse apego, pegou esse gosto pelo surubi, né? Todos eram filhos de todos, era mãe, pai de todos. Então assim, cuidavam de nós quando crianças. Então isso marcou muito para mim aqui no Surubi. E você tem alguma lembrança da sua mãe ajudando outras pessoas ou de outras pessoas que ajudavam vocês? Você tem alguma lembrança de alguma Então, situações? o que eu lembro mais era prático, era normal na época, era quando faltava, né, algum alimento na casa do vizinho, do conhecido, e a gente ia com a caneca, ia com a vasilha buscar. Isso eu lembro bem, né, tá faltando um pó, tá faltando, pede pro fulano que depois eu pago. Né, eu pede emprestado, que vai lá na vizinha, Jurandir, pedir isso que depois a mãe paga. E vice-versa. Então era uma troca e quando faltava as coisas, porque a vida era difícil. Então essa era algo que a minha mãe também sempre tinha essa disponibilidade de o que ela tinha ceder para o outro, né? Nós lembramos que assim, quando a gente criava muito porco, e para criar esse porco, né, a própria vizinhança, as lavagens, aquelas coisas, a sobra de comida, de casca, eles coletavam as lavagens, entregavam para a gente. E quando matava esse porco, né, a gente distribuía os pedaços entre a vizinhança, entre aqueles que ajudavam. Então isso era a prática aqui do Surubi. E hoje, como que é essa divisão de alimento, das coisas da vida? Então, hoje, graças a Deus, a vida está um pouquinho melhor, né? Então, você não tem muita... É raro acontecer essa troca de alimentos hoje em dia, né? Assim, porque, graças a Deus, já está mais ou menos estruturado. Mas isso ainda, com menor frequência, às vezes ainda acontece, pouquinho, muito pouco. Não, né? Não se compara com a época passada. Ah, sim, tem a questão das nossas frutas, né? Hoje em dia a gente tem umas frutas no quintal, né? A gente doa para o outro tem outras frutas, doa para a gente, né? Faz praticamente quem tem um pouquinho a mais em casa, fruta, faz um bolo, né? Leva um pedacinho para o outro, faz um doce, né? Alguém fez um doce, lá leva para o fulano gosta. Hoje ficou mais nessa, né, questão não os alimentos, mas sim um doce, um bolo, as frutas. Então, a minha mãe, né, eu lembro que ela benzia, a gente, né, na época, parecia muito cobreiro, né, que era contato com os bichos, o surubi era tudo verde, então tinha muito esses bichos, né, então o cobreiro dava muitos, tinha várias crianças que pareciam com cobreiro, minha mãe benzia. A cachumba,
A minha mãe também benzia, né? Eu lembro disso. Eu, né, já fui benzido pela minha mãe várias vezes. Então é o que eu lembro. Ah, o quebranto, né? Que era, acho que o quebranto me parece que era... que era o pezinho, um pezinho maior do que o outro, né? Da espinhela caída, isso. Então, minha mãe benzia também. Vento virado. Ah, sim. O cachimbo, né? Mamãe tinha o fumo. E às vezes aqui, lembrando do fumo, de rolo, a gente, né, tínhamos também muito carrapato, tinha pulga. E a mamãe, então, como a minha mãe fumava cachimbo, ela tirava aquele sarro do cachimbo e passava onde o carrapato, né? Onde o carrapato mordia, e aquele sarro do fumo que ela falava, né, amenizava a dor. Período de juventude mesmo, a convivência minha aqui no Surubim era nos bailes, que nós tínhamos aqui nos bailes da casa de família, como a gente falava antes, né? Festa americana, como nós falávamos, que cada um levava alguma coisa no baile, né, para comer, para dividir. Então era o meu período de 20 anos, 19, 18 anos por aí, que a gente frequentava alguns clubes, o Gessan, né, o Siman, eu, o Fernando, o Nata. Então as pessoas que a gente saía na juventude para passear, para se divertir, era os bailes da época. Então, meu primeiro emprego realmente, assim, de um serviço, trabalhei para a mãe da Tereza da ONG, os pais dela, o Sr. João Leite. Ele era funcionário da cooperativa de leite e te recebia, tinha uns leite, tinha uma cota de leite que ele recebia para a família. Então eles me convidaram, se eu podia buscar, fazer meu primeiro trabalho foi esse. Eu saía do Surubim, ia até a cooperativa de leite ali no Campos Elíseos, buscar o leite, tinha uma sacolinha, e ia pela linha, estrada de ferro, pegar esse leite lá na cooperativa. Esse foi o meu primeiro emprego. Conta um pouquinho das tradições aqui que tinha da igreja, das festas. Então, as festas nossas aqui, que era a quermesse que nós falávamos, né? Era muito boa, né? Tinha assim, o período de São Pedro, que é o nosso padroeiro, né? Junina, festa junina. Então a gente, com barracas, tínhamos barracas típicas da época, né? Com os nossos jogos, que era a víspera, que era a época da víspera. O que é o jogo de víspera? Víspera, que é o bingo hoje, né? Aquelas da pedra que a gente tem as pedrinhas, os números dentro da sacolinha, a gente tirava, né? E tinha a cartelinha, cada um comprava a sua cartelinha, e a gente marcava, igual o bingo hoje, marcava. Né? Já saía, a gente pegava as pedras dentro da sacolinha e gritava número 10, número 20, e a pessoa ia marcando. Né? E normalmente o sorteio era muito de frango assado, a gente ganhava bastante frango assado na época. Então essa era a víspera, mas tinha também uma brincadeira muito boa, que era o coelhinho saía da toca. Era uma roda, um brinquedo, que tinha as toquinhas realmente, e um coelhinho de verdade. Que todo mundo comprava, cada um comprava um número daquela toca, e tinha umas prendas em cima dessa toca. Aí vendia todas as cartelas, né, em roda, aí soltava o coelhinho, é lógico que ele ia entrar em alguma toca. Aí na toca que ele entrasse, a pessoa que comprou o número 1, 2 ou 3, a troca que ele entrasse, a pessoa ganhava aquele prêmio que estava em cima. Então isso era muito... e tinha o Correio do Amor. A gente mandava, né, aqueles na época que o pessoal mandava mensagem, né, o rapazinho mandava para a menina, né, fulano, aquelas coisas da época, né, as declarações da época. E o jogo de malha? O jogo de malha a gente participava, esse já era, né, mais frequentado, né, a pessoa mais adulto, né, os homens, né, os jovens, que até porque tinha que ter força para transportar, para jogar essa malha, né. Então aqui no Surubim foi uma tradição também, as pessoas, né, os homens mais maduros, então, era um jogo que eles praticavam, assim, frequência, né, era esse jogo de malha, que consistia de alguns toquinhos, numa distância, igual era um jogo de taco, mas só que tinha os toquinhos direitinho e tinha malha. Você arremessava as malhas, aí ficava um grupo numa ponta, outro grupo na ponta, e tinha que derrubar
esse toquinho, né, com essa malha que era algo assim redondo, uma malha mesmo, redonda, você arremassava essa malha para derrubar os tocos. É. Mas, além disso também, um jogo muito importante aqui que o pessoal adorava, era o jogo de truco, jogo de baralho. Era frequente aqui, todas as casas, toda rodinha, toda casa que a gente tinha, é ter baralho. Aqui era forte, já tivemos até campeonato de truco aqui no Surubi, né, com troféu e tudo. E a festa junina, como que é? Então, a festa junina, né, barraquinhas, né, bastante cachorro quente, canjica, quentão, vinho quente, era o que nós tínhamos, né, as festas juninas. Né, nós trazíamos, né, normalmente a gente fazíamos o jongo, né, era típico, o jongo da época, né, tinha algumas pessoas nossas aqui, como o seu João Leite, a Maria Tereza, Maria Lúcia, a Nito, e elas jogavam bem jongo, a Luísa, né, o pessoal da Dona Glorinha, filhos da Dona Glorinha, jogava jongo, né, praticava o jongo nas festas juninas, em volta da fogueira, tinha uma fogueira, né, sempre tem, São Pedro tem que ter fogueira, então tinha fogueira e a gente, né, jogava o jongo, praticava esse jongo, todas as festas juninas, que tinha um pessoal da época que gostava. Às vezes vinha o pessoal da Vicentina também nos ajudarem, né, que tinha um pessoal lá da Vicentina também que jogava jongo, vinha participar conosco, então era uma beleza. Fala um pouquinho do Judas. O Judas também era outra tradição, né, agora que nós estamos nesse período de quaresma, então a gente já vinha se preparando nesse período, né, também pela conversão da quaresma, mas também se preparando para a festa de Judas, que era tradicional aqui no nosso Surubi. Né, consistia do Judas, no sábado da Aleluia. Né, nós íamos para lá então, montar a chácara do Judas, montávamos a chácara, e a chácara tem que ter, todo mundo sabe que chácara tem que ter verduras, tem que ter legumes, tem que ter árvores, tem que ter frutas. Então a gente saía. E na época era até um pouco, né, a gente saía sempre pegando as coisas no quintal do outro sem pedir. Né, pegava as frutas, pegávamos, né, alguns utensílios, né, como já falaram, até pegamos carro colocar nessa chácara do Judas. Então tinha um leilão nesse período também, tinha os bichos que a gente leiloava aqui. Né, então a chácara do Judas era, né, consistia de a gente preparar a chácara do Judas e queimarmos o Judas no domingo. Domingo da Aleluia, né? Então tinha um testamento. Que era o domingo da Páscoa, né? O sábado da Aleluia tinha que ser domingo da Páscoa. A gente queimava então o Judas por volta de 7 horas da noite, né? Botava fogo no Judas. Lia um testamento que o pessoal do bairro aqui, o Zé Luiz, o Pirulito, preparava junto com o Zé Lúcio. Só o Senhor, ele fazia o Judas. Era um boneco, o Judas consistia num boneco. Só o Senhor fazia esse Judas, né? Colocava umas bombas, uma cabeça de negro dentro desse Judas. Então o Sotoninho preparava esse Judas. Então assim, era uma festa no sábado da Aleluia e domingo da Páscoa que movimentava o Surubi. Fala um pouquinho do Pirulito. Então, o Pirulito, era um personagem importante aqui também no nosso bairro, que era nos dias, do dia da mãe, por exemplo. O Pirulito era um que saía da sua casa e ia em várias casas aí dar o parabéns para as mães. Então já era frequente, as mães às vezes até esperavam o Zé Luiz, o Pirulito, filho da Dona Neuza, né? Irem nas casas dela receber esse feliz Dia das Mães. Então esse era o dia, Zé Luiz. E também no Natal, o Zé Luiz também era outro personagem que saía no dia 25, desejando Feliz Natal nas casas também do Surubi. Então foi uma figura muito importante. E é o que lia o testamento do Judas, né? Zé Luiz participou da banda do Funil, que era uma banda conhecida que tinha aqui em Resende. Era uma pessoa marcante aqui no nosso bairro. Seu Jurandir, eu já escutei muitas meninas me falar também que você gosta de receber as crianças aqui na sua casa. A gente, né, a Solange, a gente, esse parquinho aí, né, era da minha esposa, esse parquinho que está ali, né, era da minha esposa lá no tempo dela de criança, da Solange, né, no tempo de criança ela tinha lá no quintal dela esse parquinho. E assim que casamos, esse parquinho estava abandonado lá na casa dela, né.
estava abandonado. Aí o pai, ela perguntou para o pai se podia, né, trazer o parquinho para nós, que a gente tinha um quintal grande. Aí trouxemos, né, que era a Solange, minha esposa, né, balançou nesse parquinho. Realmente nós gostávamos, eu e a Solange, né? E a biblioteca, que tem um monte de livro para criança? Isso aí já é mais parte da a esposa que gostava mais de ler. Né? O Jurandir era mais para a parte de esportiva, né? O Jurandir de ler era pouco, mas a esposa lia mais. Então, essa participação na biblioteca foi a minha esposa, que sempre gostou de ler, sempre cultivou isso. Então aí nós resolvemos montar uma biblioteca. E aí sim, enfim, ganhamos algum livro, ela tinha alguns livros também em casa. Aí montamos essa biblioteca, tem livros infantis, né, para as crianças. Sempre a gente vem aqui, além da brincadeira, né, aqui tem uns livros para as crianças. A gente gosta de receber as crianças, sempre gostamos, a gente brincava, fazia fantoches. A gente sempre priorizou o espaço de brincadeiras aqui, né? Quando a gente organizava a casa, organizava o espaço aqui fora, nós sempre pensamos em deixar um espaço de brincar. Né? Não só para nossas filhas, a gente já teve uma casinha de boneca aqui. Foi o seu Toninho, da Dona Maria, que fez a casinha de boneca, né? Então, muitas crianças aqui do Surubi já vieram nessa casinha de boneca brincar. E as crianças se divertiam muito, né? Nessa casinha, então era bem chamativo isso, né? Aí juntava a casinha com o balanço, com o espaço que a gente tinha aqui, mais os brinquedos, mais os livros. E a gente se dedicava bastante quando tinha criança, né? A gente vinha, brincava com eles, jogava bola, sentava, todo momento a gente estava brincando. Brincávamos aqui de pique, pique-bandeira. Então a gente se envolvia com as crianças aqui, né? Esses filmes, Rei Leão, por exemplo, nós perdemos até a conta. Quantas vezes nós assistimos com as crianças aqui? E foi passado na pracinha também, né? Na comunidade. Depois nós passamos um filme, né? Movimentou para passar. Passamos com pipoca e tudo para as crianças na pracinha, né? Qual que é a importância assim, da pracinha, desse lugar, para a comunidade? A pracinha é marcante ali, porque tudo, né, se reúne, tudo acontece na pracinha, porque nós temos duas praças, né? Que é a praça ali do São 40 e a Praça São Pedro. Só que a Praça São Pedro é maior, está no centro. Então a importância da praça ali para nós, todos nós vamos se encontrar e se encontramos na pracinha, né? Porque é o espaço maior que nós temos hoje, assim, aberto, um lugar aberto. Além do campo de futebol, né? Temos a quadra, mas o espaço aberto é a pracinha e está no centro do nosso bairro. E sempre foi muito bonito que tudo foi tudo comunitário, tudo combinado, as pessoas, cada um levava uma coisa. Então, era gostoso esse momento de todo mundo partilhar, que a partilha que era bonita, que a alegria de, depois que terminasse a celebração, a missa, esse momento do encontro, de todo mundo ficar em volta da mesa, de conversar, de partilhar. Todos os eventos aqui do bairro foi muito de partilha. Todo o evento que foram feitos, seja das crianças, café da manhã, qualquer evento que fosse, todo mundo queria participar e partilhar de alguma forma, ou com trabalho, ou oferecendo, ou doando alguma coisa. Quantos anos vocês acham que tem em Surubi? Eita! Então, olha, conversando aqui, eu acredito também que nós estamos aí por mais de uns 300 anos, de 250 a 300 anos. Tá? Porque a gente vendo a história, né, daqui que já contaram aí, pessoas que já têm 70 anos aqui, que já tinham Surubi, vendo o histórico do futebol, que só de futebol nós estamos por 62 anos de solteiro e casado, só de futebol 62 anos, então com certeza nós temos de 250 a 300 e poucos anos aí, o Surubi, que me parece que foi o segundo bairro de Resende, né? Não sei se a história, mas acho que foi o segundo, né? Que aqui era uma fazenda, né? Era aqui só tinha morro, só tinha fazenda, então eu acredito que estamos nessa faixa aí, 280 a 300 e poucos anos.